Em 1990, no Canadá, ocorreu um casamento de extremo luxo entre Paul Bernardo e Carla Homolka. Tal matrimônio contou até com carruagens e parecia ter saído de um conto de fadas. No entanto, no mesmo dia, o corpo de uma jovem, Leslie Mahalf, de 14 anos, foi encontrado desmembrado nas margens de um famoso lago da cidade. E tal assassinato teria relação direta com os assassinos Paul e Carla, também conhecidos como o casal de serial killers Barbie e Ken, pela sua aparência. Em 1987, Paul morava em Toronto, na cidade de Scarborough. Estudava para ser um contador e era bastante carismático e bonito, com seus 23 anos e 1,80 m de altura. Já Carla trabalhava como auxiliar de veterinária, tinha 17 anos e também era conhecida pela sua beleza, mas ela residia em St. Catherine, mais ou menos 1 hora de distância de carro entre Scarborough e St. Catherine. Paul Bernardo teve uma infância e adolescência conturbada. Seu pai era alcoólatra e abusava de suas filhas, já sua mãe foi consumida pelo casamento e entrou numa depressão profunda. Além disso, ela contou a Paul que, teve um caso com um antigo namorado, e assim Paul descobriu que o seu pai era na verdade outra pessoa. Isso fez com que ele adquirisse mais ódio pelas mulheres e descarregou a maioria de suas frustrações na figura materna, o que também influenciou sua relação com as suas namoradas, que relatavam dele ser muito agressivo e forçarem elas a fazerem, o que elas não queriam. Tendo assim denúncias formais de abuso contra ele, mas devido à sua boa aparência e carisma, foram relevadas pela polícia. Mas seu ódio não conseguia ser contido, e no ano de 1987, acredita-se que ele começou seus ataques noturnos a mulheres entre 14 e 21 anos, em pontos estratégicos de ônibus da cidade. De 87 a 90, contabilizou-se 8 ataques. Os primeiros foram mais brandos, sem contato sexual, e os últimos, com sadismo e violência, ele foi adquirindo confiança ao longo desse tempo. E sua 7ª vítima, além de todo o abuso, teve também o seu braço direito quebrado. E, rotineiramente, ele também retirava uma parte do cabelo de suas vítimas que serviam como troféus. Nesse tempo, ele ficou conhecido como o abusador de Scarborough e tinha uma recompensa de $150 mil por quem soubesse algo sobre ele. No entanto, ao atacar sua 8ª vítima, ela conseguiu ver seu rosto e ajudou a polícia a fazer seu retrato falado. Mas seu rosto era muito genérico, o que resultou em várias ligações para a polícia de queixas inverídicas. Mas também houve 3 denúncias contra Paul. Após sair o seu retrato falado, além da que eles já tinham pelas suas ex-namoradas, assim a polícia foi investigá-lo, mas pelo seu carisma os policiais acabaram acreditando que ele não era o criminoso, novamente. No entanto, mesmo assim, uma amostra de DNA foi retirada para estudos. Vendo que o cerco estava se fechando aos poucos, ele decidiu ir morar com a família de Carla, que adorava o seu namorado e se viu feliz por agora poder passar mais tempo com ele. Em 1990, Paul se mudou para a casa de Carla, o que não foi um problema para seus sogros, pois gostavam muito dele por ser um sujeito extrovertido, sorridente e carismático. No entanto, Paul já estava controlando e sendo abusivo com a Carla, querendo saber a toda hora e todo instante onde ela estava, o que ela ia fazer e onde ela ia também ao trabalho. No Natal de 1990, Paul, Carla e Tammy, a irmã mais nova de Carla, que possuía 15 anos, começaram as festividades natalinas. No entanto, sua irmãzinha consumiu álcool, com a aprovação deles, e acabou infelizmente falecendo nessa mesma data, sendo a causa do óbito a asfixia pelo próprio vômito. Isso abalou a família de Carla, e um clima de luto havia se instalado nessa família. Em 1991, um mês após a morte de Tammy, o casal decidiu morar em sua própria casa. Meses se passaram e em setembro de 1991, uma jovem de 14 anos chamada
Leslie Mahalf foi dada como desaparecida e o caso acabou sendo subestimado pela polícia. 2 semanas depois, Carla e Paul se casaram, numa cerimônia que não poupou recursos. Bem, o dinheiro vinha de um negócio ilegal que Paul tinha sobre tráfico de cigarros. E nesse mesmo dia, no dia do casamento, o corpo de Leslie Mahalf, de apenas 14 anos, foi encontrado por pescadores. Ela estava toda desmembrada e escondida em 5 partes de concreto. Foi usada uma motosserra para poder separar as partes do seu corpo. Os blocos só foram achados após uma equipe de mergulhadores irem à cena de desova. No entanto, aquela parte do lago só ficava rasa uma vez ao ano. Poucos quilômetros depois do lago ficava normal. Isso era um forte indicativo que quem se livrou do corpo não sabia de coisas básicas da cidade, e possivelmente era um recém-chegado. Em abril de 1992, 9 meses após a morte de Leslie, Kristen, de 15 anos, havia sido sequestrado por 2 pessoas num carro, em frente a uma igreja, sendo um de seus sapatos encontrados na cena do crime. 2 semanas depois, encontra-se o corpo de Kristen, nu, com a cabeça raspada e também sem seu querido relógio do Mickey. Kristen já estava sem vida. Também nesse tempo, houve denúncias de um Nissan dourado perseguindo mulheres, e até a placa havia sido fornecida à polícia. Novamente, os policiais identificaram a placa e foram na casa de Paul, mas, novamente, não acharam que ele seria uma ameaça, e que deveriam focar seus esforços mais em resolver o caso de Leslie. Carla constantemente aparecia machucada no trabalho. Desculpas como quedas ou acidentes de cozinha já se tornavam constantes em suas vidas. Mas chegou a um ponto que Carla já temia pela própria vida, pois o próprio Paul falava: "Cuidado, pois irei te matar". Assim, Carla contou à sua amiga que foi brutalmente espancada por Paul e foi levada à delegacia. Lá, um dos policiais notou que o relógio do Mickey de Carla se parecia muito com o da Kristen. E agora, sem poder mais voltar atrás, Carla confessou que Paul era o abusador de Scarborough e matou Leslie e também Kristen. Após isso, a sala ficou muito silenciosa. E os policiais ainda digeriam a informação que tinham finalmente encontrado o criminoso. Mas Carla também disse que toda a violência que ocorreu com as duas foram filmadas em fita cassete e estavam em posse de Paul. E assim, a caçada para encontrar as fitas começava. Bernardo foi preso e também o teste de DNA dele, feito há 3 anos, finalmente saiu e constatou que sim, que ele era o culpado pelos crimes de Scarborough. Além disso, Carla também disse que viu Leslie no porão de sua casa durante a noite, mas não pôde fazer nada e seu marido mandou ela ir dormir para poder usar a Leslie. A polícia invadiu a casa de Paul e começou por longos 71 dias em busca das fitas. Mas tal esforço não teve sucesso, sendo encontrado apenas um diário com anotações estranhas e violentas de Paul e um álbum de rap chamado Inocência Mortal, feita por Paul. Carla também entrou na casa para descrever o que acontecia e o que eles fizeram com as garotas. Note que no vídeo que será apresentada, ela está vestida como uma colegial, tentando parecer inocente e mais uma vítima de Paul, como as outras adolescentes. E também está mais preocupada com a sua mobília e com os seus perfumes do que realmente a violência que aconteceu com as adolescentes. A vítima era de fato, quando visitou a polícia em sua casa na Bayview Avenue, onde 2 adolescentes foram assassinados. Ela escolheu se vestir como aluna. A resposta de Amoka ao voltar a uma das salas onde Leslie Mahaffey foi atacada foi perguntar à polícia sobre seus móveis. Você pode responder a uma pergunta: algum móvel foi danificado como resultado da investigação? Eu não estou ciente de pedir. E no andar de cima, no banheiro, onde limparam o corpo de evidências de Kristen em frente, a moça perguntou sobre suas amostras de perfume. Eu não preciso fazer essas coisas. Para todo o quebra-cabeça?
Está dizendo que Paul pegou vários artigos? Bem, pelo que entendi, seu advogado pegou basicamente tudo. Foi aqui que o carregamos, eles não entendem. E no porão onde Leslie Mahaffey foi esquartejada, ela fez mais uma pergunta em nome de sua outra irmã, Lori. Posso fazer uma pergunta? Receio que eu não possa. Minha irmã quer isso. Isso tem que ficar aí? Isso tem que ficar por enquanto, mas podemos fazer esses arranjos. Ok, obrigado. Carla foi enviada a um hospital psiquiátrico e diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático. E nesse hospital, agora ela contou o que realmente ocorreu com a sua irmã, a Tammy. No ano de 1990, Paul estava indignado, pois ele iria se casar com Carla, mas ela não era mais virgem. Isso era algo que aborrecia bastante ele e ele exigiu que Carla arranjasse uma virgem para ele. Sendo assim, ela ofereceu a sua própria irmã, Tammy, de apenas 15 anos na época. O plano macabro envolvia Carla usar um indutor de anestesia geral, o alotano, que ela tinha acesso à clínica veterinária para apagar a irmã, e aí sim Paul iria, bem, usá-la. E ela acordaria no outro dia sem ter memórias do abuso. Mas o que ocorreu foi que Tammy recebeu uma quantidade cavalar do alotano, o que resultou em morte, além de queimaduras químicas em sua face. E mesmo assim, seu corpo foi violado. O que mais me intriga é que isso não foi detectado no corpo de delito, simplesmente passou batido. Novamente, numa das fitas mostrava Paul e Carla abusando de Tammy. Carla também participou do ato, e dias após a morte de sua irmã, ela se vestiu com as roupas da Tammy e ficou provocando Paul, falando e agindo da mesma forma que a sua irmãzinha fazia. E novamente eles gravaram tudo. Mesmo tendo participado dos crimes, a única prova que ligava Paul à morte das adolescentes eram as fitas e o depoimento de Carla. Como a promotoria não possuía as fitas, foi obrigada a fazer um acordo com Carla para poder prender Paul pelos homicídios. O acordo era as 3 mortes, Leslie, Kristen e a irmãzinha Tammy, iriam custar 12 anos para Carla e perpétua para Paul. E ela continuaria dando as informações e indo contra seu marido no tribunal. E é óbvio, haveria uma tentativa de censura por parte do governo desse acordo, o que não deu certo, e ele ficou conhecido como Acordo com o Diabo, pois a acusação estava tão motivada a prender Paul pelas mortes que faria o que fosse preciso, até um acordo com o diabo. Paul estava sendo acusado de 2 homicídios em primeiro grau, 2 sequestros, 2 cárceres privados, 2 abusos sexuais e uma indignidade ao corpo humano, feito com Leslie, a que foi desmembrada e colocada no rio, no lago, no caso. Assim, Paul estava querendo escapar das acusações a qualquer custo, e ele tinha uma vantagem. Bem, ele sabia onde estavam as fitas. Paul contou ao seu advogado onde estavam as fitas em sua casa, e após os 71 dias de busca da polícia, o advogado foi lá e buscou as fitas, já que a polícia não conseguiu encontrá-las. A bizarra estratégia de defesa consistia em deixar a promotoria pegar todas as informações com Carla, óbvio que ela iria se favorecer, e no dia do julgamento apresentar as fitas como provas, mostrando que Carla era tão podre quanto Paul. Assim, o advogado mantive as fitas em segredo por longos 17 meses, forçando a promotoria a fazer o acordo com o diabo. Quando a justiça soube disso, o advogado precisou ser afastado do caso e ele também foi acusado de obstrução de justiça, obviamente, né? Por intervir diretamente no resultado do julgamento. Mas esse caso acabou não dando em nada e foi arquivado. O advogado, não aconteceu nada com ele. Agora, com o segundo advogado, a estratégia de Paul consistia em ser preso. Não existia manobra jurídica que o tirasse dessa situação, mas nas fitas não mostravam ninguém morrendo. O foco estava todo no abuso. Assim, a segunda estratégia da defesa consistia em aceitar sim as outras penas, mas evitar a de homicídio,
pois não haveriam provas de quem matou as vítimas foi Paul ou Carla. Defesa de Carla. A promotoria agora com as fitas sabia muito bem a índole de Carla. Inclusive, o Estado assistiu todos os conteúdos das fitas e notou que Carla sentia tanto desejo pela degradação humana quanto Paul. Mas o acordo estava firmado e eles não queriam voltar atrás. Mas aí que surge um problema. Como deixar Carla como vítima para que a acusação se volte para Paul? A promotoria então providenciou imediatamente um psiquiatra, que além do laudo posterior de estresse pós-traumático, Carla agora também recebeu um diagnóstico bastante conveniente de amnésia pós-trauma, para que ela ainda ficasse na posição de testemunha, mas não de criminosa. Dia do julgamento. Finalmente, em 1995, ocorreu o julgamento desse polêmico caso. Mas como que o júri, bons cidadãos retirados aleatoriamente para julgar esse caso, iria avaliar os crimes sem assistir às evidências que eram as fitas? Surge um enorme problema, pois o conteúdo da fita era extremamente degradante, mas necessário para análise para dar o seu veredito. Assim, o juiz decretou que o júri iria ter acesso a assistir a fita, e o restante do tribunal iria se contentar apenas com o seu áudio. Após isso, todo o tribunal ficou em choque e traumatizado com o conteúdo audiovisual, e mesmo anos depois, membros do júri ainda precisavam fazer acompanhamento psicológico, mas o resultado foi de perpétua para Paul, e como não conseguiam também acusar perpétua para Carla, por conta do seu acordo, estabeleceu-se a pena de 12 anos, confirmada antes com a promotoria. Paul está preso até o momento da gravação desse vídeo, e acredito que só sairá de lá morto, porque o juiz já avaliou seu pedido de liberdade, mas não demorou nenhuma hora para analisar como culpado e ainda mantê-lo em perpétua. Já Carla foi solta em 2005, conseguiu se graduar em psicologia quando cumpriu a pena, e mudou seu nome e viajou para uma área mais remota do Canadá. Mas conseguiram descobrir ela numa nova comunidade e descobriram que agora ela possui 3 filhos, e no final da entrevista ela declara que não merece ser feliz. É isso, gente. Se gostou do vídeo, não se esqueçam de curtir, comentar aqui e até a próxima.